Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 17 de julho do ano de 2017, e dando continuidade à nossa série sobre Umbanda e preconceito. Nós falaremos hoje sobre a Umbanda e as igrejas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/mediumdeumbanda e se inscreva em nosso canal, curta aí os nossos vídeos porque isso ajuda na divulgação. E lembre-se também de acessar a nossa página facebook.com/mediumdeumbanda, ok? Vamos lá. Bom, como hoje o tema é melindroso, é bom esclarecer desde já que não tenho a menor intenção de despertar em você que está me ouvindo qualquer antipatia em relação às igrejas, ok? Porém, como é uma questão delicada e é fundamental que nós possamos estudar um pouquinho a este respeito, a fim de entendermos o preconceito, beleza? Então, vamos lá. Bom, quem primeiro começou a bater na Umbanda foi a Igreja Católica. E isso aconteceu por uma razão muito simples. Se você olhar o número de religiosos católicos no Brasil, você vai ver que tem decaído, que começou praticamente com quase a totalidade da população, com o passar das décadas foi gradativamente caindo. E quem era o público que frequentava os terreiros, se a maioria da população era católica? Os próprios católicos. Então a igreja não gostava nem um pouco disso, de ver os seus fiéis frequentando outra denominação religiosa. Por outro lado, havia outra coisa que incomodava demais a igreja, que é o uso de imagens, símbolos e orações católicas nos trabalhos da Umbanda. Até hoje nós vemos terreiros que rezam a Ave Maria. E de onde veio essa oração? Da igreja. Então, sem dúvida alguma, a Igreja Católica é uma das grandes influências na formação cultural e religiosa da Umbanda. E os padres, bispos, não gostavam nem um pouco dessa influência. Outro ponto curioso é que, a partir do momento que houve a separação entre Estado e religião, em que a Igreja Católica não se tornou mais a religião oficial do Estado, então outras religiões começaram a florescer, entre elas a Umbanda. E tendo a maior parte do contingente religioso no Brasil, de onde estavam vindo os fiéis para as outras religiões? Então as pessoas estavam saindo da igreja e migrando para outros segmentos. Tudo isso causava alguns olhares muito severos por conta da igreja sobre a Umbanda. E durante muito tempo os padres se empenhavam em difamar a Umbanda, mas pelo lado intelectual. Eles queriam mostrar às pessoas que Umbanda era um culto primitivo, que era uma coisa sem pé, sem cabeça, e é entre os teóricos católicos dessa época que nós vamos encontrar a maior parte da postura que diz que Umbanda não é religião, é sincretismo, é colcha de retalho, salada de fruta esotérica. Não tem pé nem cabeça o que eles praticam. Então a única motivação que incomodava a igreja era ver os seus símbolos e os seus fiéis frequentando os terreiros. Então durante muitas décadas houve um embate muito grande em relação à Umbanda. Se você tiver acesso à internet, procura o jornal O Semanário da década de 70 e você vai ver lá diversos debates sobre a Umbanda, travada por bispos católicos. Esse jornal acabou cedendo seu espaço para alguns umbandistas fazerem a defesa da religião contra as posições que tentavam desmerecer a Umbanda. Muito bem, vocês podem imaginar que todo esse trabalho da igreja em
fazer parecer que a Umbanda era um culto primitivo, sem pé nem cabeça, cujas práticas eram infantis, trouxe para a sociedade uma visão que até hoje nós encontramos eco, que diz: lá na Umbanda não se pratica nada coerente. Aquilo que eles fazem não tem sentido algum, é puro primitivismo, é barbárie, uma religião ultrapassada. Esses eram os grandes argumentos dos padres. Muito bem. E um ponto curioso a se considerar: entre a década de 40 e a década de 70, nós vemos um crescimento da Umbanda. Você já parou para pensar que você já ouviu muitas músicas que têm temas da Umbanda, que são da década de 70, onde a gente vai ver pessoas, por exemplo, como Clara Nunes, falando abertamente de Umbanda nas suas músicas, entre outros cantores que hoje não se vê mais? Por que disso? Porque a Umbanda cresceu demais. A Umbanda se tornou popularizada e havia um interesse por parte do governo, que até pouco tempo atrás reprimia a religião, em transformar em patrimônio cultural da brasilidade. Na época, do populismo, ressaltar valores da nossa nação, da nossa pátria. A Umbanda é tipicamente brasileira, então a Umbanda ganhou muita atenção, muito cuidado, muito interesse dos artistas em geral, então muitas músicas foram gravadas nesse período. E isso incomodava demais a igreja, Mais motivo para que ela influenciasse de forma negativa, como ela de fato influenciou. Nesse período se destaca, por exemplo, Frei Boaventura, que escreveu alguns livros sobre Umbanda. Ele pesquisou, ele visitou terreiro e tal, não com o objetivo de fraternidade e de entender a religião, mas no sentido de mostrar como ela era ridícula, como as coisas praticadas não tinham sentido à luz do cristianismo e, portanto, os fiéis católicos deveriam se manter bem longe dos terreiros. Entre as suas afirmativas, por exemplo, o Frei Boaventura chegou a recomendar que os pais católicos não deixassem os seus filhos brincarem com crianças umbandistas. É mole? Se você quiser, procura na internet Umbanda no Brasil, um livro de Frei Boaventura, você acha para baixar. Lá tem todas as suas ideias a respeito da Umbanda. Muito bem, então a gente chega finalzinho, aí meados da década de 70, o que nós vemos no Brasil? Nós vemos o surgimento de um novo nicho religioso fortemente atrelado à cultura pop do Brasil e que vai se espalhando muito fortemente, chegando até a incomodar outros segmentos mais tradicionais, como, por exemplo, as igrejas pentecostais, incomodadas com o surgimento de uma outra vertente chamada neopentecostal. E os neopentecostais, quase todos, com um discurso de fé ardente, vibrante, acompanhado com um discurso de ódio e intolerância quase irresistível. Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por quê. A Umbanda era pequena na época que a Igreja Católica batia. A Umbanda, mesmo tendo ganhado muita atenção social, ela ainda era muito pequena. Por que essas religiões de milhões de adeptos se importavam tanto com a Umbanda? Bom, a Igreja Católica, como eu disse, está óbvio, uso dos símbolos, imagens e o público católico frequentando. A igreja evangélica neopentecostal começa a surgir no momento em que a Umbanda está no seu auge, que a Umbanda se fala, a Umbanda se lê nos jornais, se canta Umbanda nos rádios. E tudo indica que ela surge de uma certa mágoa, de um certo ranço, que alguns dirigentes, agora então bispos da igreja, tiveram no passado com a própria Umbanda. E uma das coisas que a gente sabe que faz crescer uma ideia é arrumar um inimigo, Quando se arruma um inimigo em algum lugar, a ideia oposta ela cresce demais.
E seja por um ranço pessoal, por experiências negativas de alguns desses dirigentes, o fato é que eles elegeram a Umbanda como bode expiatório. E eles passariam a década de 70, a década de 80, a década de 90 e até a primeira década dos anos 2000, metendo o pau na Umbanda sem dó nem piedade. Enquanto a igreja batia com luva de pelica e queria desmerecer a Umbanda por uma análise fria e racional do seu culto, das suas crenças, das suas práticas, esses pastores evangélicos, claro, ressalvando, não eram todos, obviamente, mas uma grande parte, fez um uso abusivo dos meios de comunicações que estavam à sua disposição para achincalhar a Umbanda de tudo e qualquer jeito. Até 10, 15 anos atrás, se você ligasse a televisão de madrugada, nesses canais que passam cultos evangélicos pela madrugada, não era raro você ver ali uma pessoa que chegava dizendo: ah, os meus caminhos estão todos fechados, ah, larguei da minha mulher, ah, eu perdi meu emprego, ah, porque minha vida não vai para frente. Aí o pastor virava para a multidão e falava: você quer ver? Isso é um demônio, eu vou chamar ele e fazer uma oração. Aí o cara supostamente incorporava um Exu naquele teatrinho, punha as mãos para trás, vociferava para tudo quanto é lado e falava: eu sou o Exu tranca-rua, e eu tranquei a vida dele, e ele não vai conseguir nada. E o pastor ia lá, incorporava, né, o herói, e fazia aquele espírito lá para os quintos dos infernos, e o cara ficava curado, tudo bonitinho, tudo são. Ou seja, quem estava atrapalhando eram os demônios da Umbanda. Eram essas entidades negativas que estão lá dentro dos terreiros. Está vendo você que vai lá procurar a Umbanda? Olha o que vai te acontecer. Isso foi transmitido durante décadas. Então, é fácil a gente compreender porque muitas pessoas, ainda hoje, sendo católicas ou evangélicas, têm uma resistência em relação à Umbanda. Porque a perseguição de forma assim declarada, absurda, como acontecia, né, na década de 70, na década de 80, hoje já não é tanto assim. Existe, claro, a gente vê aí episódios, terreiro depredado, né, pessoa que leva pedrada na cabeça, mas hoje é muito menos do que foi naquele período de tempo. Então, o que aconteceu é que a Igreja Católica tinha medo de perder os seus fiéis para uma religião crescente que estava ganhando muito interesse popular, e a Igreja Evangélica, para poder crescer, escolheu a Umbanda como bode expiatório, como transformou no seu inimigo aqui na Terra, para que assim criasse um clima de guerra, um clima de hostilidade que até hoje persiste em grande parte dos evangélicos. E, infelizmente, cabe ressaltar, mais uma vez eu digo, que obviamente nem todo padre católico pensava isso da Umbanda, assim como nem todo pastor pensava isso da Umbanda. Mas é fato que tanto a Igreja Católica quanto as igrejas neopentecostais foram responsáveis em grande parte por demonizar a Umbanda, demonizar as suas entidades, e o efeito disso pode ser observado até hoje em nossa sociedade. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Médium de Umbanda. Um abraço a todos.